Glória a Deus. Erga a tua mão para cá. Glória a Deus. Pai, nós oramos pela vida do teu filho, Pai. Meu Deus, nós sabemos que tu tens colocado dentro do coração dele uma palavra para a tua igreja, Pai. Uma palavra que edifica a tua igreja, Pai. Uma palavra que edifica, meu Deus, o povo, Senhor. O povo daqui, o povo de Gravataí, Senhor, que está aqui, Senhor. Meu Deus, e nós recebemos o teu servo, Senhor, como boca de Deus neste lugar, Senhor. Como profeta de Deus neste lugar, Senhor. E nós o abençoamos e recebemos ele, Pai. Meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém? Quem trouxe o quilo hoje? Glória a Deus. Vocês vão estar abençoando uma casa que carece da nossa ajuda, da nossa igreja. Lógico que a casa depende do Senhor, né? Mas nós somos ferramentas para abençoar aquele lugar. Obrigado, Ivan. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. A paz e a graça e o amor do Senhor Jesus esteja nos corações de cada um de nós, amém? Obrigado, pastor Ivan, pelo convite. É um privilégio estarmos em Canoas com vocês aqui hoje. Dia 15 de setembro do ano da graça de 2024. Importante que nós não percamos a consciência da realidade, do dia que nós estamos. Por que nós dissemos isso? Porque nós trabalhamos com pessoas envolvidas com todo tipo de droga, dependência química, né? E essas pessoas, normalmente, elas chegam fora da realidade. Elas chegam tipo ovelhas tosquiadas, né? Parece tudo menos uma ovelha. Magras, com as lãs tosquiadas, as lãs, muitas vezes descalças, com os pés machucados, sem documentos, totalmente alienadas da sociedade e, na maioria das vezes, invisíveis para a própria sociedade. O dependente químico, ele se tornou como algo que não existe para a sociedade. Se você verificar naquela região de Porto Alegre, quem conhece ali a região da Voluntários da Pátria, Vila dos Papeleiros, ali é o maior ponto de tráfico, de uso de drogas na nossa capital. E também em outras cidades do nosso estado também é a mesma situação. Existem as cracolândias. Ou seja, é um tipo de situação, é um tipo de pessoas totalmente marginalizadas e esquecidas pelo Estado, e Estado aqui município, né? Saúde, tudo junto. E que muitas vezes é melhor deixá-los do jeito que estão, para que venham a óbito, do que propriamente o Estado se encarregar de resolver. Então, o nosso projeto é parte desta resposta da sociedade à omissão do Estado. Já que para o Estado o dependente químico não existe, ele é invisível, para nós acreditamos que eles são príncipes do Senhor Jesus, que literalmente estavam em Lodebar, né, esquecidos, machucados, que perderam seus referenciais de vida, que perderam suas famílias, que dilapidaram patrimônios em razão da própria dependência, mas que clamaram a Deus em algum momento da caminhada das suas vidas. Como todos nós clamamos a Deus. Quando nós estivemos dentro da dificuldade, dentro da adversidade, nós clamamos para Deus. Nós pedimos ajuda para Ele. E essas pessoas chegam até nós exatamente nesse quadro, pediram ajuda para Deus. E aí a porta se abre, o portão se abre, e nós passamos a recebê-las, e cuidar delas, e restaurar a lã delas, a dignidade, a autoestima, né? Trazê-las de volta à vida, mostrar para elas que ainda há esperança, que há uma solução,
E o nome dessa esperança e o nome dessa solução chama-se Senhor Jesus Cristo. Aquele mesmo que elas clamaram. E aí quando você analisa essa situação e encaixa tudo na vida de cada um, tu vai ver que Mateus 25:31 se cumpre na vida delas, quando o portão se abre, quando são recebidas, quando são cuidadas, quando é dado o banho, quando é feito a barba, quando é dado o alimento, a roupa, e quando é dado o calçado, o grande julgamento se cumpre, porque ali estão os pequeninos do Senhor, sendo cuidados e restaurados. É fácil? Não é fácil nem para eles se libertarem de anos e anos de escravidão, como também não é fácil para nós entender todas as necessidades de cada um deles. Porque as feridas foram abertas no seio das famílias por eles e também foram abertas neles. E essas feridas normalmente levam anos e anos para cicatrizar. Aí vocês vão perguntar para mim, mas pastor, por que tu está falando isso? Exatamente porque nós vivemos da fé, por fé e em fé, num projeto que já tem mais de 21 anos. Ok? E nós queremos falar para vocês hoje exatamente disso, fé. A fé que nos trouxe até aqui, até a data de hoje, a fé que tem nos mantido em pé até esta data, a fé que fez com que esse projeto nascesse há mais de 20 anos atrás, e que tem também a participação, a mão do Ivan, da Vânia, e de praticamente parte da igreja na época do Florido, né? E eu quero trazer a vocês, na autoridade do nome do Senhor Jesus, a passagem que está em Lucas, capítulo 8, versículo 40, que fala de um homem chamado Jairo. Esse nome pode ser qualquer nome de cada um de nós, que aqui está. Mas Jairo, ele era um homem que servia na sinagoga. Ele era conhecido por um príncipe da sinagoga. Ele era um homem que vivia a lei, né? A lei escrita, a lei de Moisés. Ele conhecia a lei. Era um homem que não tinha respostas para a doença, para a enfermidade da sua filha. E a palavra nos mostra que esse homem se dispõe de todas seus títulos e tudo mais, e se prostra diante do Senhor Jesus. Lucas capítulo 8, verso 40, diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos os estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o sangue, o fluxo do seu sangue. E disse-lhe Jesus: Quem é que me tocou? E, negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem me tocou? E disse-lhe Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci de mim que saiu virtude.
Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se e, tremendo, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Nós temos aqui duas situações. Uma situação de Jairo, que se prostra e clama ao Senhor pela cura de sua filha, e a outra situação de uma mulher que já há 12 anos tinha um fluxo de sangue e já havia gasto todos os seus haveres, todos os seus bens, e não havia tido a cura. Ela, no último momento de esperança, crendo que aquela seria a sua cura, toca nas vestes do Senhor, e ali sai a unção para que ela fosse curada. Continuando, diz no 49, estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta. Falando para Jairo: não incomodes o mestre. Nós vamos continuar a leitura, mas eu queria fazer um parêntese aqui muitas vezes. Quantos de nós já ouvimos colocações similares a esta? Cadê o teu Deus? O que tu estás fazendo na igreja? Por que o teu Deus não te dá as respostas que tu busca? Né? O que tu ainda queres lá? Por que tu ainda acredita em tudo isso? Aquele pastor assim, aquele pastor daquele jeito. As colocações são inúmeras a respeito da oposição à tua fé. Eu costumo dizer que chama-se espírito de Sanbalat e Tobias. Sabe que espírito é esse? Quando Neemias estava levantando os muros em Jerusalém, depois de tanta destruição sobre aquela cidade, vieram dois homens, Sanbalat e Tobias, para dissuadir Neemias de construir aquela obra. Então sempre haverá espírito de Sanbalat e Tobias para opor a nossa fé. Sempre aparecerá alguém para dizer: o que ainda queres com esse Deus? E vai te apresentar soluções alternativas que não te levarão a Deus, mas buscarão no próprio homem a resposta para as nossas situações. Não incomodes o mestre. Não leve ao Senhor o teu problema, o teu drama, a tua necessidade. Sofra sozinho. É o que muitos já disseram, de repente, para alguns de nós. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salva. Nós sabemos das dificuldades na nossa conjuntura atual, de nós exercitarmos a nossa fé no dia a dia. Sabemos de tudo aquilo que vem nos nossos olhos, na nossa frente, seja através da televisão, seja hoje através do celular. Várias coisas que tentam nos tirar do foco da nossa intimidade e da nossa caminhada com o Senhor. A própria palavra nos alerta sobre isso, nos dizendo para que em todo tempo nós oremos e vigiemos. Por quê? Porque o nosso inimigo, ele está ao derredor, ele não tem pressa. Ele conhece aonde ele nos escravizava, ele sabe aonde ele nos mantinha preso a ele, e ele sabe também como fazer a obra que foi confiada, que ele se autoconfiou, que é matar, roubar e destruir. Jairo não tinha mais esperança. Ele se debruça aos pés do Senhor Jesus, clama, né? Pede para o Senhor ir na casa dele,
Mas aqueles amigos dele, ou servo dele, vêm dizer, olha, não adianta mais, não incomoda. Ele não vai poder fazer mais nada por ti. Se tu creres que ele é Deus, que ele pode fazer um milagre, desiste. Ela já morreu. Não tem mais jeito. Mal sabia ele que eles estavam diante do Deus do impossível. Não temas, crê somente e serás salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. Ou seja, ele não queria plateia, ele não queria propaganda, ele não queria que divulgassem o milagre. E aqui diz que todos choravam e pranteavam. Ela já estava morta. Não havia mais esperança, não havia mais como trazer de volta uma menina de 12 anos, com toda uma vida pela frente, com toda uma caminhada ainda a ser vivida naquele tempo. E aí ele disse, para surpresa de todos, não choreis. O choro, normalmente, ou é a consequência de uma tragédia, ou é o prenúncio de uma tragédia. O choro, normalmente, é a impotência por aquilo que nós não podemos fazer, né? Ou a saudade de alguém que já não está mais conosco. É o resultado da nossa tristeza. E todos choravam e pranteavam, e ele disse, não choreis, não está morta, mas dorme. E aqui nós vamos ver mais uma vez o espírito de Sambalat e Tobias. E riram-se dele. Riram do autor da vida, riram do autor do milagre, riram do nosso Senhor. Zombaram dele. E pegando-lhe na mão, chamou, dizendo, levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e eles lhe mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Amém? Eu não sei quem de nós ou qual de nós aqui que já teve uma situação de perda de algum ente querido, filho, uma filha, de repente pai, mãe. Eu já perdi meu pai, já perdi minha mãe, não estão mais entre nós, cumpriram o tempo dele na terra. Mas a perca de um filho, basicamente, de uma filha, como queiram, é algo que te desestrutura totalmente. É uma situação, digamos assim, de todas as dores, talvez a pior de todas as dores. Porque não há como você mensurar o que é arrancado de dentro de você. Então eu consigo imaginar o que seria para aquele pai, para aquela mãe, constatar que aquela menina, aquela criança que eles criaram desde cedo, pudesse não mais ter vida. Mas eu também fico me questionando o que teria levado Jairo a buscar o Senhor Jesus. Provavelmente ele já ouvira falar de alguns milagres que o Senhor tinha feito na sua caminhada.
A própria palavra nos fala do demônio de Gadareno, em que ele liberta aquele homem. Nos fala da visita do Senhor Jesus à vida de Zaqueu, mudando a história de Zaqueu. Né? Nos fala da cura daquele homem que foi colocado por cima de uma casa, numa maca. Provavelmente Jairo tinha ouvido falar de diversas curas que o Senhor Jesus havia feito e estava ali, de repente, a sua esperança final, de ter de volta a sua filha. Porque para muitos de nós, a morte é um ponto final. Mas para o Senhor Jesus não era essa a realidade. Ele honrou a fé de Jairo. Ele viu um príncipe se prostrando diante dele, abrindo mão de toda a sua realeza e se prostrando diante dele e resumindo a sua condição de uma pessoa necessitada da presença e da mão de Deus na vida dele. Ele viu pessoas e escutou pessoas clamando e chorando dentro de casa, com a notícia já que a menina estava morta. Mas eu entendo nessa passagem também que em todas as coisas, a última palavra sempre será de Deus, nunca do homem. Quando disserem para você que não tem mais jeito, que não tem mais cura, ainda há uma esperança. A última palavra sempre é e será do Senhor. Amém? A mulher de fluxo de sangue, ela sofria há mais de 12 anos. Não havia esperança para ela, ela já havia gasto todas as suas economias. Ela já havia procurado todo tipo de ajuda. Mas ela também ouvira falar do autor dos milagres. Ela ouvira falar do Senhor Jesus. Ela ouviu falar do mesmo Deus que nós clamamos até o dia de hoje, que é vivo, mas que nos ensinaram quando pequenos que ele estava morto, que ele tinha morrido. Ele morreu. E nunca nos disseram que ele a tinha ressuscitado. Ora, quem ressuscita está vivo. E ele vive. E ele ainda faz milagres até hoje. Ele não deixou de atender os pedidos e as orações de muitos de nós. Quando ele leva os pequeninos dele até a fazenda, ele está atendendo as orações das pessoas. Ele está respondendo, ele ainda faz milagres. Eu não sei qual que é a tua necessidade, eu sei a minha. Mas eu creio que alguns de vocês aqui hoje têm necessidades de um milagre do Senhor na vida de vocês. Saibam que Ele fez milagres na minha vida. Eu vivo há 24 anos artificialmente com várias medicações. O diagnóstico sobre a minha vida é pan-hipotiroidismo, mais um marca-passo, estender e outras coisas mais. Eu sou um milagre de Deus. Eu vim do outro lado do espelho numa condição de louco. Não tinha mais volta para mim. A morte de um filho destrói uma vida e me fez com que eu passasse para o outro lado do espelho. Terrível. Eu sou um milagre de Deus. O médico dizer, de louco o senhor não tem nada. Nós descobrimos o seu problema é esse. Portanto, eu digo para você hoje, existe um milagre preparado para cada um de nós. Existe. Existe porque o mesmo Deus que fez na minha vida, fez na vida daquela criança, fez na vida daquela mulher de fluxo de sangue, e Ele é vivo até o dia de hoje. Tanto que trouxe a cada um de nós a esse lugar. Eu não sei qual que é a necessidade de cada um de vocês,
Eu não sei o que você espera ainda da caminhada, mas eu sei que se você juntar o quebra-cabeça da tua história, no dia de hoje tu vai olhar para trás e tu vai ver o que Ele já fez na tua vida. Muito mais do que tu sonhava, muito mais do que tu imaginava ou esperava. Agora, Ele tem muito mais ainda para fazer. Muito mais para fazer. Quem é que atrapalha? Nós mesmos. Nós atrapalhamos a obra que o Senhor tem para as nossas vidas. Muitas vezes pela incredulidade, muitas vezes pela chocarrice e piada de outras pessoas em relação à nossa fé. Não deixe de crer. Não esmoreça na tua fé. Creia, por mais que nós estejamos passando dificuldade, o amanhã vai acontecer. Terá um amanhã para nós, porque Ele nos diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Existiu um homem chamado Abraão. E ele, esposo de Sara, tinha um filho chamado Isaque e Ismael, não é isso? E ele mandou o seu servo chamado Eliezer, buscar uma esposa para o filho dele, no âmbito da família dele. Não queria que fosse ninguém de fora. E ele fez com que aquele servo jurasse para ele, pondo a mão embaixo da sua perna, que ele não traria outra mulher que não fosse da família de Abraão. E aquele servo vai atrás dessa mulher. E aí nós cantamos aqui no início, e ele vem, e ele vem, e ele vem, e os seus cabelos são brancos como a neve. Aí eu me lembrava que esta música remete a Isaque, correndo pelos campos. Quando Rebeca vem, quando Eliezer vem trazendo Rebeca para ser a esposa de Isaque, ela pergunta para ele, quem é aquele que corre pelos campos? Os cabelos brancos. Aquele servo usou da fé dele para trazer a esposa certa para Isaque. Fé, a certeza das coisas que se esperam. Eu sou o que testifico